de toda glória, de toda honra, e de receber hoje o louvor. Ouve, louve e exalte ao Senhor. Louve o seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo. Poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. glória a Deus, glória a Jesus, graças a Deus. Eu quero pedir desculpas às pessoas do coral que domingo não foi possível, porque a programação foi grande, mas não foi proposital. Continuamos cantando.
grande É o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Deus. Glória a Deus. Podeis assentar. Eu vou passar a palavra ao pastor Fernando, que ele trabalhou muito tempo conosco e é um homem de Deus. Ele está ali trabalhando com o pastor Rocco, mas ele acabou de me dizer que o sonho dele é aqui em Limeira. Quem sabe? Ele é muito fiel, muito humilde. Com a palavra, pastor Fernando. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Como é gostoso voltarmos para a nossa origem, né? Aqui é minha história de vida, tudo começou aqui, me converti aqui. E interessante que um dia eu recebi um convite na praça, o irmão Éder fazendo um trabalho. E não frequentei a igreja, não vim para a igreja. Mas o dia que eu fui me casar, eu vim, procurei a igreja, não era da igreja, casei na igreja e a partir daquele momento nunca mais saí daqui. Tivemos um encontro com Deus, me converti, posso dizer, no dia do meu casamento, né? Então é muito bom vir aqui rever a mãe na fé, né? Os nossos colegas, foram tanto tempo os colegas de ministério, muitos amigos, irmãos, que bom, para mim é uma alegria, eu amo esse lugar, eu amo estar aqui, toda vez que eu venho, fico muito feliz, amém? Glórias a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia, não vou demorar não, sei que termina cedo, também vou procurar terminar bem cedo. O livro de 2 Reis, no capítulo de número 6, 2 Reis, capítulo 6, nós estamos vivendo um momento muito crítico, não só o nosso país, como em todo o mundo, mas em especial o nosso país. Mas nós acreditamos que nós temos um Deus, que quando nós confiamos, que quando nós depositamos o nosso coração em suas mãos, quando nós agimos pela fé, o nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 6, verso 24 em diante. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombos por 5 siclos de prata. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Mas ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho para que hoje nós o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E o outro dia lhe disse eu: dá cá o teu filho para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. Até aí. Depois a gente continua a leitura. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai de amor, nós estamos aqui, Pai, na qualidade de profeta, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, meu Pai, nesta casa de oração, esta casa onde o Senhor escolheu e santificou para que a Tua presença seja real, para que a Tua presença seja uma constante neste lugar, Senhor. Pai, venha falar ao nosso coração através da Tua santa palavra. Fala conosco através do Teu Santo Espírito, alimenta a nossa alma, fortalece o nosso espírito, Senhor. Dias difíceis
passamos, mas na força do Senhor é que vencemos, meu Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Digam amém. Que bom. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a respeito dessa situação. Nós podemos nos espelharmos na situação em que nós vivemos hoje. Claro que são circunstâncias diferentes, mas a situação é quase que semelhante. Uma recessão muito grande. O desespero, ele bate em todas as portas. A preocupação. Será que amanhã estarei empregado? Será que a minha empresa estará de pé? Bate essa preocupação no coração de todos. Nós vemos aqui quando Eliseu, ele estava vivendo com o seu povo uma situação muito constrangedora, uma fome devido ao cerco. Irmãos, eles estavam vivendo esta fome porque os seus inimigos cercaram a cidade. E nós sabemos que as suas vinhas, as suas plantações, era por lá de fora da cidade. Eles plantavam e ali eles colhiam o fruto que eles iam se manter por um bom tempo, ou pelo resto do ano, dependendo da época da colheita, e comeriam daquilo. Mas vindo os seus inimigos, cercaram a cidade, o impediram de sair, o impediram de plantar, o impediram de colher, enfim, e a situação foi se agravando, a situação foi se avolumando. Chegou a um ponto em que a fome atingiu todas as famílias naquela cidade. Então eles entraram em desespero. Primeiro houve um cerco. Nós vemos aqui no verso de número 24, sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Primeiro cerco, aqui no verso 24, verso 25, nós vemos que a crise chegou. A situação não era boa para ninguém. Todo mundo vivendo um medo, vivendo uma incerteza, uma insegurança. Bem, a situação foi tão grave que nós acabamos de ver que duas mulheres tomaram uma decisão. Porém, eu quero lembrar que uma decisão sem buscar a Deus sempre é uma decisão errada. Irmãos, quando nós nos encontramos diante de dificuldades, quando nós nos deparamos com uma situação contrária, muitas pessoas, quando vê a crise chegar na sua vida, a crise chegar na sua casa, ela quer tomar uma decisão e muitas vezes ela não consulta o Senhor, ela não coloca o seu joelho no chão, a sua boca no pó. Um dia, Neemias, ou Esdras disse a Neemias, Neemias, diga ao nosso povo que torne a colocar a boca no pó, porque ainda existe esperança para Israel. E o Senhor ainda continua dizendo hoje, escuta, a situação chegou de forma contrária na sua vida, a crise chegou na sua casa, a crise chegou na sua empresa, pois se você colocar a sua boca no pó, existe esperança para você, existe uma saída, existe uma solução para você. Aquelas duas senhoras não consultaram ao Senhor, muito menos o profeta. Deus tem colocado profetas para cuidar de nós, para nos dar uma palavra de vida, para nos dar uma palavra de ânimo. E se nós acreditarmos na palavra do profeta, então nós vamos ver a glória de Deus sobre a nossa vida. Não foi o que fez essas duas senhoras. Elas conversaram e tomaram a decisão de comer o próprio filho. Olha a situação que estava vivendo Samaria, a situação que estava vivendo aquele povo. Não tinha comida, não tinha o que comer. Então aquelas duas mulheres, elas fizeram um acordo. Escuta, vamos pegar o seu filho e hoje a gente mata e come, amanhã você mata, nós matamos o meu e comemos. E fizeram, a primeira cedeu, no outro dia a outra se arrependeu. Decisão errada. Decisão errada é só problema, é só complicações.
Bem, o verso de número 30, ele diz assim, ou vamos para o capítulo 7, eu vou dar uma adiantada, verso 1 em diante, onde diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Escuta, irmãos, quando eu disse que nós devemos acreditar na palavra do profeta, nós temos que acreditar na palavra do profeta. Quando eu digo que nós temos que estar debaixo da unção do profeta, nós temos que estar debaixo da unção do profeta, debaixo da autoridade do profeta, porque quando Deus usa o profeta, sempre é para nos abençoar e para nos fazer vencer em todas as situações. Então, chegando o profeta de Deus a todo o povo de Samaria, disse assim, escuta, ouve-me, porque Deus falou comigo e Deus mandou eu dizer a vocês que amanhã, a essa hora, vamos traduzir aos nossos dias hoje, vamos traduzir ao nosso linguajar de hoje, amanhã, ou melhor, dentro de 24 horas haverá comida para todo mundo comer, para todo mundo se satisfazer e ainda vai sobrar comida para muitos outros dias. Era a palavra do profeta. Escuta, a cidade mais próxima, ela levava 3 dias de caminho para ir. Se levava 3 dias para ir, mais 3 para voltar, num total de 6 dias. 6 dias. Vamos dizer que mais um dia para comprar alimento, 7 dias. E o profeta agora veio dizer que dentro de 24 horas haveria comida para todo mundo se satisfazer. E como traria comida para todo mundo? Além de ser longe, além de ser demorado, ainda precisava de muitos camelos, ainda precisava de muito gado para trazer comida em abundância. Pois ele havia dito, o Senhor, ouve, porque o Senhor me disse que amanhã, isto é, dentro de 24 horas vai haver comida para todo mundo comer, se satisfazer e sobrar comida. Isto é, escuta, amanhã Deus vai nos dar a provisão, amanhã Deus vai nos tirar desta crise, amanhã Deus vai nos tirar desta situação, amanhã Deus vai colocar um cântico de alegria na nossa boca, amanhã Deus vai fazer nós saltarmos de alegria pela provisão, a maneira como Deus irá operar em nosso meio. Palavra do profeta. Irmãos, nós temos que acreditar. E nós temos que aprender a profetizar em meio à crise, em meio às dificuldades. Muitas vezes nós murmuramos, nos deparamos com um problema, ainda que seja pequeno, ainda que seja simples, mas já queremos questionar Deus por causa do problema. Já queremos murmurar contra Deus, murmurar contra o profeta, murmurar contra a igreja, muitas vezes, por causa do problema. Querendo transferir, a falta de fé. Sendo que a falta de fé muitas vezes é nossa. Não acreditamos. Presta atenção aqui. O verso 2 diz assim, do capítulo 7. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu, eis que verás com os teus olhos, porém não comerás. Aquele homem, ele duvidou da palavra do profeta. Ele não acreditou que Deus é um Deus que pode todas as coisas. Eu costumo dizer que Deus, quando Ele quer nos favorecer, que Deus, quando Ele quer nos abençoar, se necessário for, Ele quebra a lei da natureza, se necessário for. Ele quebra a lei da natureza para nos abençoar, e Ele já provou isso por muitas vezes. Escuta, quando ainda no capítulo 6 de 2 Reis, quando aqueles filhos dos profetas que estavam passando por um seminário, vivendo um momento num seminário aos pés de Eliseu, e eles disseram,
homem de Deus, esse lugar em que nós estamos é muito pequeno. Vamos na floresta cortar alguns madeira, alguns paus para nós aumentarmos este lugar. Eles tiveram determinação, eles tiveram atitude, eles não esperaram um profeta. Profeta, vamos fazer esse lugar crescer, vamos trazer madeira. Eu até ontem estava pregando para a minha liderança e disse que aqueles homens, eles viram que eles estavam limitados entre eles, e eles disseram, nós precisamos expandir, nós precisamos crescer. E eu disse, olha, escuta, quando nós não somos convertidos, o Espírito está morto, sem nenhuma atitude. Na qualidade de madeira, precisamos trazer madeira para expandir a casa do Senhor. Mas é um outro assunto. Quando aqueles homens foram cortar lenha, diz a palavra que um deles estava cortando lenha à beira do rio Jordão, e de repente o machado escapou do cabo e caiu dentro do rio. E aquilo bateu uma preocupação tão grande nele, porque ele tinha uma responsabilidade, porque ele era fiel, porque ele era dedicado, porque ele tinha compromisso, porque ele acreditava, ele tinha fé. Então ele correu até o homem de Deus e disse, homem de Deus, escuta, eu estava cortando madeira bem ali, na beira do rio, e quando bati num galho, o machado saiu do cabo e caiu na água. E é claro que o machado é um ferro, caiu na água, ele vai afundar, ele vai para o fundo. Mas ele acreditou que de alguma forma aquele machado seria resgatado. E quando eu digo que se necessário for, Deus quebra a lei da natureza para nos abençoar. Deus falou para o profeta, escuta, profetiza, faz um gesto simbólico, joga um galho na árvore e profetiza e diga para o machado subir a flor da água. Isso não é natural, isso não é comum, isso não é normal, isso é quebrar a lei da natureza. E a lei da natureza foi quebrada e o machado subiu, e o homem de Deus disse, está aí, olha, pega o machado e continua o teu trabalho. Escuta, quando Elias clamou por fogo do céu, para mostrar quem era Deus, aqueles falsos profetas, ele clamou por fogo do céu. Não é natural, não é comum chover fogo, mas Deus quebrou a lei da natureza e fez que o fogo viesse do céu e consumisse aqueles 850 profetas, sendo 450 de Baal. Quando o povo saiu do Egito e foram atravessar o Mar Vermelho, não é natural a água se abrir e formar muro dos dois lados para o povo passar. Isso é quebrar a lei da natureza, mas eu fico imaginando, quando o povo vinha vindo, Deus disse, Moisés, espera e vê o que eu vou fazer por vocês, porque o nosso Deus, como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, porquanto ao Senhor, os seus olhos passam por sobre toda a terra, para se mostrar fiel para com aquele cujo coração é com Ele, aquele que tem fé, aquele que acredita, aquele que anda em sinceridade, aquele que anda em verdade. Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele determinou para a nossa vida. Davi disse assim, fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi. Então eu fico imaginando quando o Senhor disse, Moisés, espere e vê que eu vou fazer. Quando estavam diante do Mar Vermelho, o Senhor foi lá e abriu o Mar Vermelho e ficou segurando o Mar Vermelho e segurando e disse, passa todo mundo, vai passando. E o povo passando com alegria, com júbilo, pois a lei da natureza foi quebrada, pois o Senhor fez algo extraordinário para favorecer e para abençoar e para livrar o seu povo. E Deus segurando as águas do Mar Vermelho. Passa. Vai passando, e quando todo o seu povo passou, então o Senhor chamou Satanás, e disse, Satanás, vem cá, chega aqui, olha, para o meu povo eu segurei, agora segura para o seu aí. E as águas mataram todos os inimigos.
Então nós temos que acreditar, nós temos que depositar a nossa fé em Deus. Nós temos que saber que na nossa fidelidade, no nosso compromisso, Deus nos honra, pois Deus, Ele cumpre com tudo aquilo que Ele determinou. Como diz lá em Números capítulo 14, verso 8, se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nesta terra e nos dará, pois é uma terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. O verso 9 diz assim: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, o teu Deus. Então, esse capitão, esse chefe do exército, ele não acreditou na palavra do profeta. Ele não acreditou que Deus era Deus do impossível. Ele não acreditou que o Senhor, se necessário for, Ele quebra a lei da natureza para nos abençoar. E ele disse: escuta, você que se diz homem de Deus, ainda que se faça janelas no céu, é impossível haver comida para todos nessa cidade. É impossível. Às vezes nós agimos também com um pouco de incredulidade. Sabe, irmãos, quando vem a crise, muitas vezes a primeira coisa que nós pensamos é dizer assim: eu não vou devolver o meu dízimo, eu não vou ofertar, porque a crise chegou, a situação deu uma apertadinha. Então, a hora que a situação melhorar, eu volto a ser dizimista, eu levo a minha oferta na igreja. Isso é falta de fé, isso é não acreditar naquilo que o Senhor havia dito lá em Malaquias: fazei prova de mim, se eu não vos abrir janela do céu e vos derramar bênção tal que dela advenha a maior abastança. Chegou a crise. A primeira coisa que muitas vezes pensamos é de não sermos mais dizimistas. Retemos o nosso dízimo. Lembrando, o nosso dízimo não, aquilo que pertence ao Senhor. Aquilo que é de Deus. E achamos que aquilo vai ser bom para nós. Que aquilo vai nos ajudar, pelo contrário. Olha só o que aconteceu. Ele disse: ainda que se abra a janela no céu, será impossível haver comida para todos. E disse Eliseu o seguinte: eis que o verás com os teus olhos, porém não participará da bênção. Irmãos, quando nós agimos com falta de fé, quando nós deixamos a incredulidade bater ao nosso coração, nós não iremos participar da bênção e da promessa de Deus. Nós não iremos ver o agir de Deus, ou os nossos olhos podem até contemplar a bênção chegando, mas nós não seremos participantes dela. E foi isso que Eliseu disse àquele chefe da guarda. Continua aqui o verso 3. Ainda é o verso 3. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que fiquemos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos-nos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios, e se eles nos deixar viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. Claro, uma lógica, né, Gui? Se deixar viver, claro, vai viver. Se matar, claro, vai morrer. Aqueles leprosos que foram excluídos da cidade, foram colocados para fora porque, pela doença que eles tinham, eles não podiam viver dentro da cidade por causa da lepra, para não contaminar os outros. Então toda a sociedade determinou que eles vivessem para fora da cidade. É claro que eles não ficaram contentes. É claro que eles não ficaram felizes. Mas veja a situação desses 4 leprosos. Eles disseram o seguinte: escuta, nós estamos aqui por lá de fora. Se nós tentarmos entrar na cidade, também existe fome, nós vamos morrer junto com os nossos irmãos lá. Se ficarmos sentados aqui, vamos morrer de fome aqui também. Então, pelo menos, vamos lá no acampamento dos nossos inimigos
e ver se Ele nos dá um pouco de comida. Se Ele nos der comida, nós viveremos. Porém, se Ele nos matar, de todo jeito nós vamos morrer. Que diferença faz? Faz diferença nenhuma. Irmãos, muitas vezes nós esperamos a solução do nosso problema naquilo que nós imaginamos que pode ser a solução para os nossos problemas. Muitas vezes nós colocamos os nossos olhos em coisas que nós achamos que vai resolver o nosso problema. Mas muitas vezes o nosso problema, ele é resolvido por quem nós não esperamos e de onde também nós não esperamos. Sabe o que isso quer dizer? Que nós não podemos tirar o nosso foco de Deus. Pois Deus tem o seu meio para abençoar a cada um de nós. Eu me lembro, uma vez alguém me contou uma história de uma mulher que estava ouvindo um programa de rádio e de repente ela estava passando necessidade. Ela resolveu ligar no programa e o pastor atendeu e disse: pois não. Pastor, estou passando uma dificuldade, estou precisando de uma cesta básica. Por favor, o senhor pode me ajudar com uma cesta básica? No programa, no rádio. O pastor falou: qual é o seu endereço? A gente vai tentar levar uma cesta básica. Ela passou o endereço. Pois havia um pai de santo ouvindo, e ele anotou o endereço e falou: eu vou mandar uma cesta para essa mulher. Ele pegou 2 dos seus agentes e disse assim: leva essa cesta para essa senhora nesse endereço aqui. Quando ela perguntar quem é que te mandou, você diga assim: foi o diabo. E aqueles 2 assessores do pai de santo levou a cesta, bateu na casa da mulher: é aqui que mora fulano e tal. É aqui sim. Pois é, nós viemos trazer uma cesta básica para a senhora. A senhora está precisando, né? Disse: estou sim, que bom, que alegria, Deus ouviu as minhas orações. E pegou a cesta básica e já foi virando e foi entrando. De repente os 2 camaradas disseram: senhora, pois não, a senhora não quer saber quem mandou? Ela disse: não, não precisa, porque quando Deus quer abençoar, até o diabo obedece. Quando Deus quer abençoar, não tem quem impeça a bênção de Deus na nossa vida. Eu não sei a situação que você está vivendo hoje, mas eu acredito que se você tiver fé, se você continuar com o seu coração no Senhor, a bênção virá, a provisão virá. Deus vai ouvir o seu clamor e responder às suas orações e suprir todas as vossas necessidades. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Precisamos acreditar. Vou ler mais verso 4. Se dissermos, ou verso 5, levantaram-se, pois, ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros de cavalo, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem sobre nós. Escuta, outra vez, algo sobrenatural acontece para que o povo de Samaria, chamado povo de Deus, pudesse ser favorecido. De repente estavam todos acampados, e quando eles foram para invadir Samaria, eles foram determinados a ficar um determinado tempo, conquistar a cidade e ali tomar posse de todo aquele lugar. Então levaram muita comida, levaram muita roupa, levaram cavalos, camelo, gado, levaram de tudo que podiam, levaram em abundância. E aqui diz que numa determinada hora da noite,
veio um barulho como de muitos cavalos, como de muitos camelos, como de muitos soldados, e aquele barulho tomou todo aquele lugar, que eles disseram: escuta, o rei de Samaria contratou alguns exércitos para guerrear contra nós, e nós todos iremos morrer, vamos fugir, vamos correr enquanto temos tempo. E saíram correndo e largaram tudo para trás. Escuta, de novo, o sobrenatural de Deus acontece. Você acredita que o sobrenatural de Deus pode acontecer para te favorecer? O sobrenatural de Deus pode acontecer para te abençoar? O sobrenatural de Deus vai acontecer para te tirar do meio da crise? Hoje o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Escuta, diz assim, verso 7. Pelo que se levantou e fugiram ao crepúsculo, deixaram as tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, cercaram, beberam, tomando ali prata, ouro e vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram à entrada, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Irmãos, sabe o que me chama a atenção? Os 4 leprosos, eles foram excluídos da cidade, por toda a sociedade, porque eram leprosos. E a lei determinava que eles fossem colocados para fora mesmo. O coração daqueles leprosos poderia ter um sentimento de amargura muito grande contra os seus irmãos. Não é verdade? Quando alguém nos faz um mal, ainda que nós não queremos, mas no momento dá aquele negócio ruim, dá vontade de falar algumas coisas que os nossos irmãos não gostariam de ouvir, não é verdade? Bate aquele sentimento. E eu acredito que eles estavam também com esse sentimento. Mas outra vez, Deus move o sobrenatural. Deus muda o sentimento do coração desses 4 leprosos. E quando eles estão vendo toda aquela fartura, toda aquela comida, tudo aquilo de bom, eles dizem: escuta, nós não estamos sendo justos, mesmo que eles foram injustos com a gente. Mas hoje é dia de anunciar boas novas aos nossos irmãos que estão com fome. Hoje é dia de dizer a eles: escuta, Deus providenciou comida para todos nós, para todas as famílias. Todos aqueles que têm fome irão comer e vai se fartar, porque Deus moveu os céus e a terra para que isso acontecesse. De novo, Deus move o sobrenatural. Deus trabalha no coração daqueles leprosos. Eles vão lá na porta e batem na porta. Irmãos, olha, fui lá na tenda dos nossos inimigos e não tem ninguém, mas tem muita comida. O rei também duvidou. Será que não é uma armadilha? Será que esses leprosos não estão com raiva da gente e está nos armando uma emboscada? E ele mandou alguns homens ir ver. E os homens foram, voltaram e disseram: é verdade. Tem comida bastante. E justamente dentro de 24 horas. O Senhor merece um aplauso de todos nós. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus tem olhado com olhar de misericórdia para cada um de nós. O nosso Deus tem suprido as nossas necessidades em Cristo Jesus. Por isso nós adoramos, por isso nós aplaudimos, por isso nós glorificamos.
Escuta, tem comida para todo mundo. O rei chama o chefe da guarda e disse: vem cá. Fica aqui na porta e controle a saída de família em família para irem buscar comida e voltar, para que não seja aquele tumulto todo. E o chefe da guarda vai até a porta para controlar. De repente, todo o povo sai correndo. O chefe da guarda cai, é pisoteado e morreu. Ele viu e não comeu. Porém, o povo de Deus se fartou. O povo de Deus saboreou a comida. Mas aquele que viveu a incredulidade, ele viu o agir de Deus. Ele viu o sobrenatural de Deus acontecer. Porém, ele não teve o privilégio de participar do sobrenatural de Deus. Então eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, se você acreditar, não deixa a incredulidade bater no seu coração. E não tome atitude precipitada, sem buscar ao Senhor. Quando você vê que algum mal sobrevém, lá em Deuteronômio, capítulo, capítulo 9, verso 14, me lembro, diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós não temeremos, nós nos apresentaremos diante da casa do Senhor, pois Ele escolheu e santificou este lugar para que o seu nome esteja nesta casa para sempre. Não vamos nos apavorar, vamos acreditar e vamos esperar, porque se Deus quer nos abençoar, Ele faz o sobrenatural acontecer. Se necessário for, Ele quebra a lei da natureza. Quando Pedro quis ir até Jesus, irmãos, não era comum nem natural caminhar por sobre as águas, mas Jesus disse: vem, Pedro. E ele caminhou sobre as águas. Se necessário for, o Senhor faz isso ao teu favor. Então lembre-se, estamos vivendo momentos difíceis, estamos, mas também na certeza que as boas mãos do Senhor estão sobre nós, para nos abençoar, para nos prosperar, para nos tirar de qualquer situação, para nos livrar de qualquer enfermidade. Aquele que crê, se coloca de pé. Eu vou orar por você, eu vou glorificar a Deus pela tua vida que está aqui nesta noite, pela tua vida que tem acreditado na palavra da profeta, pela tua vida que tem estado com a profeta, pela tua vida que não tem tomado decisão errada. Quando vem, você continua fiel, você continua dizimista, você continua ofertante, você continua trabalhando em favor da sua igreja, você continua trabalhando em favor da sua liderança. Isso agrada a Deus e isso acarreta a bênção para a nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai de glória, nós nos apresentamos nesta casa, pois sabemos que esta casa é casa onde o Senhor escolheu para habitar, onde o Senhor escolheu para derramar a sua glória, onde o Senhor escolheu para que a sua unção seja sempre, onde esta unção quebra o jugo, esta unção cura a enfermidade, esta unção liberta de todo mal, meu Pai. Senhor, abençoa cada um, livra de todo mal, traz, Senhor, segundo a necessidade de cada coração. Ouve o clamor do teu povo, ouve o clamor da tua igreja, venha satisfazer, Senhor, e que todos possam cantar com júbilo o cântico de vitória, o cântico de alegria, o qual o Senhor preparou a cada um de nós. Eu profetizo toda sorte de bênção, eu profetizo a unção, a glória, a virtude do Senhor sobre cada vida. Todos recebem neste momento, todos são envolvidos nesta glória, todos são envolvidos no poder do Espírito, que canta lá, Massuriachomele canta lá. Receba, receba, em nome do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida
toda sorte de bênção, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Deus abençoe. Obrigado, irmão. A igreja dá uma salva de palmas para Jesus. Aquele que anda em obediência nunca perdeu. Ou mais hoje ou mais amanhã, você está sendo agraciado por Jesus. Anda na obediência. Anda nos meus caminhos, diz o Senhor. Quem vai começar uma série de 7 orações? Quem sabe para acrescentar a tua fé? Quem vai receber a 2ª, 3ª, a 4ª, 5ª, 6ª e a 7ª? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos. Amém. Agradeço, pastor Fernando, em nome de Jesus.